A unidade de saúde Vila Elizabeth, bairro Sarandi, zona norte aqui de Porto Alegre, está sendo entregue hoje, um ano e tanto depois de ser atingida pela enchente de 2024. Eduardo Carvalho, ao vivo, trazendo informações para a gente lá do local. Boa tarde, Eduardo. É isso mesmo, Samuel. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Falamos ao vivo do bairro Sarandi para acompanhar esse passo muito importante, né, para a saúde da população, que é a entrega oficial da unidade de saúde Vila Elizabeth. Uma das tantas unidades que foram destruídas pela enchente. Aqui a situação foi muito difícil. A água chegou a tapar toda a placa aqui, então o prejuízo foi muito grande. Durante esse mais de um ano, o atendimento seguiu a população, mas de uma outra maneira, né, com tendas instaladas na praça, depois aqui na frente da unidade, mas agora esse atendimento volta a ser no posto de saúde, na unidade básica, com essa entrega da prefeitura. Desde ontem, inclusive, os atendimentos já sendo realizados, hoje, então, com a entrega oficial. A gente vai conversar sobre isso com o secretário Fernando Ritter, secretário de Saúde da capital, para entender a importância dessa entrega, né, secretário? O senhor entrou aqui, né, logo depois que a água baixou. Qual era o cenário que o senhor encontrou naquele momento, há mais de um ano, e como que a situação está agora, né, hoje em dia, na unidade Vila Elizabeth? Obrigado e boa tarde. Boa tarde. A gente abriu essa unidade de saúde, assim que a gente baixou as águas, a gente entrou aqui, a gente viu um cenário de destruição, todos os equipamentos perdidos, materiais, insumos, histórias de vida, desde o jaleco das pessoas, a caneta que cada profissional utilizava, isso toca. Eu vim com a equipe aqui, a gente abriu, a gente encontrou um botijão de gás preso a 1,5 metro de altura, a gente viu toda a nossa câmara fria, que conseguimos retirar as vacinas, mas a câmara fria foi perdida. Foram R$900 mil investidos do governo federal, é importante dizer que foi uma parceria do governo federal, do governo municipal e da Câmara de Vereadores, com emendas de vereadores que também permitiram a gente retomar aqui. Assim como a população, a gente está vendo aqui, né, quem lembra, há um ano e pouco atrás, essas ruas estavam tomadas de imóveis, estavam equipamentos, histórias de vida, agora a gente retomando, eu acho que dá a sensação de que a vida está voltando, né? São 4.900 pessoas cadastradas nessa equipe que agora tem de volta a sua casa para poder acolher. E eu queria especialmente agradecer aos trabalhadores que foram incansáveis, desde os abrigos, atendendo nas tendas, nas barracas, nas carretas também. A gente recebeu doações de carretas emprestadas e a gente nunca deixou de atender, né? Agora vamos cuidar bem das pessoas. Importante destacar que esse ponto que o senhor falou, né? O atendimento ele nunca deixou de acontecer, não teria como ser diferente, mas o que significa e representa ter a unidade de volta? O quanto isso consegue trazer um atendimento ainda mais adequado para essa população? Representa acolher as pessoas num espaço melhor, humanizado, climatizado, onde a equipe pode discutir os casos, onde ela pode ser acolhida, porque tem que ter estrutura, tem que ter ambiência, isso é de fundamental importância. Para o trabalhador, a estrutura, ela dá uma sensação melhor, a gente tem que pensar também na saúde mental desses trabalhadores, porque atender numa situação apertada, crítica, isso dificulta, apesar de todo o amor, empenho e carinho que cada um dos trabalhadores tem, a gente precisa dar esse espaço. Então, isso é retomada, isso é vida, é mostrar que Porto Alegre está viva e retomando seus espaços. É importante destacar, né, que essa é uma entrega que faz parte de um cronograma de entregas da Prefeitura nessas unidades de saúde que foram afetadas, e ainda existem outras unidades que estão passando por procedimentos de reformas. Por exemplo, a unidade Farrapos, o diretor Pestana, Mário Quintana, a unidade Sarandi, a unidade Nova Brasília e as unidades da Ilha dos Marinheiros e também da Ilha da Pintada. Secretário, sobre essas outras unidades, como é que estão as obras? Vocês têm previsão de fazer novas entregas ainda nesse ano? Sim, aqui na região do Sarandi, então nós temos a Nova Brasília e a Sarandi, que nós podemos entregar esse ano. Na região ali do 4º distrito, nós também temos a Farrapos, tem a Mário Quintana e mais uma outra unidade. E das ilhas também a Ilha da Pintada. A Ilha dos Marinheiros, essa vai ser um pouco mais demorada, por quê? Porque ela abalou as estruturas, nós tivemos que derrubá-la, tá? Nós tivemos que fazer uma análise de solo para ver o que a gente precisa de estrutura para que nunca mais aconteça isso. E também tem um processo aí de cedência, porque aquela área é uma área
federal, uma área da Marinha, e precisa da liberação do juiz para a gente poder construir uma nova unidade de saúde. Então está tramitando e a gente acredita que já janeiro, fevereiro ou março a gente faz a licitação e em 12 meses a gente entrega a unidade de novo. Eu pedi para o senhor fazer um balanço sobre esse processo todo até entregar, por exemplo, essa unidade e outras. Qual é a maior dificuldade para fazer essas reformas, secretário? É a questão do investimento? São os equipamentos que foram perdidos? Qual foi o grande impacto que a gente teve na saúde por conta da enchente em Porto Alegre? O impacto envolveu 25 unidades de saúde. A gente tem que ter sempre em mente, umas mais, outras menos. Essa aqui foi uma das principais atingidas, como a Nova Brasília, a Sarandi, a Asa Branca, ficaram praticamente submersas. Aí as ilhas, todas elas. A gente recebeu recurso, obviamente que tem uma burocracia de licitação, de entrega, e era fornecedor que desistia do processo e a gente retomava e a gente tentava negociar. O dinheiro, ele é finito, tá? Então a gente teve que encaixar todas essas obras dentro desse orçamento. A outra questão importante também é muitas obras acontecendo na cidade e as empresas obviamente interessadas em atender tudo isso. Então foi tudo um processo de negociação para a gente poder entregar e principalmente assim, eu acho que a grande dificuldade nossa é a gente acalmar a ansiedade das pessoas, né? As pessoas, elas estavam ansiosas com razão de voltar, o medo de não voltar à sua unidade, perto da sua casa. Eu queria tranquilizar. Todas as unidades vão voltar para os seus lugares, tá? Obviamente que a Ilha dos Marinheiros será uma nova unidade construída, mas todas as outras serão reformadas e devolvidas à população, faltando só a Ilha da Pintada, todas entregues até o final do ano. Uma notícia boa que a gente consegue trazer aqui. Obrigado, secretário, por nos atender. Vamos entrar agora ali para a gente conseguir mostrar um pouco da unidade. Secretário, o senhor pode nos acompanhar, por gentileza, para a gente mostrar a situação da unidade? A gente estava conversando até aqui antes de entrar no ar, junto ao secretário, que as equipes entraram aqui no primeiro momento em que foi possível, logo após a enchente, quando a água baixou. Inclusive, a gente entrou em algumas dessas unidades também e o cenário era de destruição. Aqui, por exemplo, secretário, tem inclusive sala de vacinas, né? Insumos, medicamentos, tudo isso foi perdido na enchente, às vezes a gente acaba até esquecendo, né? Mas é um prejuízo muito significativo também, né? Exato. As vacinas a gente conseguiu tirar a tempo, mas o restante de insumos, aqui tinha uma coisa particular. Vocês vão ver umas caixinhas amarelas nas salas. São as caixinhas de descarte de agulha, seringas de atendimento. Essas caixas, elas molharam e essas seringas que foram utilizadas, elas se espalharam pela unidade de saúde. Então a gente viu muitas agulhas. Então a gente teve que catar com pinça cada uma delas para então o Exército Brasileiro que entrou nessa região aqui também para poder fazer a limpeza. A gente teve que fazer todo esse processo de desinfecção com segurança. Com segurança e tranquilidade. Então aqui nós temos essa recepção aqui tinha uma parte de vidro que agora a gente não tem mais, que ficou completamente destruída, né? Aqui é a sala de vacinas, né? Essa sala de vacina aqui, por exemplo, essa câmara fria é nova, tá? O equipamento todo novo. Um equipamento aí de mais de 25 mil reais só uma câmara fria dessas aqui. Isso aqui ficou, inclusive, impedindo a entrada da porta, né? Se a gente seguir aqui na unidade de saúde, a gente vai ver que são os consultórios, tá? Então, aqui o primeiro consultório, ó. Balança, cama, maca, tudo isso teve que ser... Ar-condicionado. Os computadores, eles foram todos perdidos, os computadores, tá? Então, a gente está vendo também ar-condicionado, toda essa estrutura também sendo recolocada, né? Sala de procedimentos, onde a gente bota também insumos e materiais que precisam ficar sob uma temperatura. Ó, vou mostrar aqui a sala de procedimentos só na imagem, ó. Aquilo que o secretário tinha mencionado, ó, a questão das vacinas, das agulhas, a gente está vendo aqui todo o equipamento que foi recolocado, todas as salas a gente está mostrando aqui com ar-condicionado, com climatização, né, secretário? Tudo com climatização, aqui é o espaço de limpeza e esterilização dos insumos, então os equipamentos, as câmaras frias, conservadoras, todas elas. Então, assim, foram 900 mil reais investidos aqui nesse espaço. Passa por troca de todos esses canos aqui, toda a parte elétrica precisou ser retomada porque a água ela passou o telhado, então tinha sujeira inclusive no teto. Então se a gente seguir aqui, ó, até passei umas fotos, depois se puder mostrar aqui, aqui é o nosso pequeno depósito ainda, né, onde tem os insumos e materiais e espaço. Deixa eu ver aqui, talvez o pessoal aqui tá aqui, ó. O pessoal almoçando, né, para poder descansar, imagina, tá? Opa, tudo novo também, geladeira, tudo novo, né? Itens. Tudo bem, pessoal? Aproveitando o espaço. Vamos parar de atrapalhar o almoço de vocês aí, vamos almoçar. Tem que almoçar, né? Afinal de contas, segue o dia. E aqui também, né? Então foi tudo colocado, novas. Tudo novo, né? Portas todas trocadas, marco de porta, tudo foi substituído aqui assim também, né? Aqui
Ficou bonito, ficou bonito. Passo de limpeza. Isso aqui foi tudo pro chão e a gente reconstruiu. O piso todo trocado também. Samuel, chama muito a atenção realmente, né? Tudo absolutamente novo e a quantidade de equipamentos, a gente acaba até perdendo a noção um pouco quando a gente fala da enchente, mas tudo isso aqui, tudo que está aqui hoje foi perdido. Não foi possível reaproveitar nem as portas. A gente está mostrando as portas novas, os equipamentos, os insumos. Essas caixinhas aqui que eu falei para vocês sobre essas caixinhas. Essas caixinhas onde a gente bota as agulhas. E essas caixinhas aqui foram todas manchadas e as agulhas elas estavam cravadas em cadeiras, nas macas, no chão. Isso apresentava um risco. Um risco. Então a gente teve que usar, obviamente, botas de borrachas especiais e catar cada uma desses espaços com agulha. Isso demorou dias. Alguns locais, essa unidade é pequena, mas, por exemplo, a unidade Sarandi, que é uma que a gente vai entregar agora também, a Nova Brasília, que é bem grande também, que tinha uma mesa dessas sobre uma das portas, assim. Foi um pouquinho mais difícil, um pouco mais demorado, e aí faz todo um processo de análise de estrutura para ver se não foi abalada a estrutura, então isso demora. Depois de aprovado, aí faz o processo de tomada de preço para reconstrução e aí a gente entrega essa unidade. Por isso, às vezes, fazer uma obra no poder público ela é um pouquinho mais demorada. Existem regras, os órgãos de controles eles existem para nos ajudar também e para a gente aplicar o recurso certo no lugar certo, no tempo certo. Só para fechar, secretário, o senhor tem ideia de quantas pessoas utilizam essa unidade? Vocês têm mais ou menos essa estimativa? Sim, a gente tem tudo cadastrado no nosso prontuário eletrônico, são arredondando 4.900 pessoas, um pouco menos de 4.900 pessoas que estão lá. Nós vamos fazer um grande recadastramento, porque a gente sabe que aqui nesta região, especialmente as que foram atingidas, houve uma mobilidade de pessoas. Muitas pessoas mudaram, então a gente não sabe quantas pessoas de fato ainda permanecem aqui. Mas dizer que a ideia nossa, inclusive, no futuro próximo, é ampliar a unidade de saúde aqui, poder dar um atendimento com atendimento odontológico, equipes multiprofissionais, com psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas. Esse é o grande desejo nosso. Secretário, muito obrigado por nos atender, por mostrar aqui na tela do Balanço Geral ao vivo essa nova unidade, né? A gente vai continuar acompanhando esse cronograma de entregas. O secretário garantiu, né? Outras serão entregues até o final do ano. E claro que a gente vai mostrar todo esse processo e também as entregas aqui na tela do Balanço Geral. Samuel. Valeu, obrigado, Eduardo. Secretário também, muito obrigado pela atenção aqui com o Balanço Geral para mostrar essa unidade bonita, 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 reinaugurada, disponível para a população lá do entorno, né? Que precisa buscar atendimento médico. Vocês têm que aproveitar esse lugar.